Boa tarde, divinos e divinas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um programa do Divina Talks. Hoje a gente vai ter um convidado que eu amo de paixão, um menino ainda, que eu conheci há um tempo, um pouco tempo, mas que a gente tem assim, ó, uma empatia, uma amizade muito grande e que ele traz muita coisa. Ele vai falar hoje sobre elementos e que para mim, é um assunto muito importante porque a gente trabalha, né, com os elementos em tudo que você puder imaginar, em qualquer tradição, eles existem, na natureza eles estão aí, eles são trabalhados em filmes, eles são trabalhados em vários assuntos, né? E a gente vai poder falar hoje com o meu querido Cedric Nightingale. Seja muito bem-vindo, meu lindo. Obrigado, eu tava muito empolgado, nem consegui dormir direito pra chegar aqui, pensa só. Foi difícil trazer ele, gente, vocês nem imaginam. Esse menino é super ocupado, ele tem muitos projetos, ele tem muita coisa, ele trabalha com muita coisa legal e eu quis trazê-lo justamente para ele poder passar esse conhecimento para vocês. É isso aí, tô muito feliz, obrigado pelo convite. E eu tô mais ainda que você nem imagina. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse. Certo, eu sou Cedric Nightingale, eu sou sacerdote de bruxaria e comecei na internet na intenção de sanar uma das minhas grandes dores, que era a dor da informação. A gente tem muito conteúdo hoje, a internet possibilitou conteúdo, mas a maioria das vezes esse conteúdo é um conteúdo jogado, não é um conteúdo linear. Geralmente, esse conteúdo não vem de fontes que são 100% confiáveis, ou a gente não consegue encontrar o fio, né, que interliga esse conteúdo. Então, eu decidi trazer um pouco do meu conhecimento, da minha vivência, das minhas experimentações, porque eu costumo dizer que eu passei por tudo que o pessoal que tá na internet e os buscadores passaram, né? Eu moro numa cidade do interior, então eu fui o bruxo solitário, que não tinha ninguém para contar a história, porque lá em Sorocaba, nessa época, nesse período, não tinha um coven de bruxaria, não tinha nada. A gente tinha acesso à banca de jornal, de revista. E, assim, o primeiro contato foi com Ed Van Feel, com a revistinha Wicca. Acho que todo mundo começou dali. E não tinha mais nada. Poucos livros vieram depois, traduzidos. A internet ainda não estava tão forte, então a gente ficava naquela bolha. Depois de um tempo, com uma certa idade, eu decidi montar o meu próprio coven, né? Círculo de estudos, né? Naquela época, acreditando que era um coven, com o que a gente podia fazer, com o que a gente tinha de informação. Fui o cara que fez a auto-iniciação, baseado no livro do Buckland, como muitos aí, até entender que eu precisava de um treinamento formal, que eu precisava entrar para uma tradição de bruxaria, que eu precisava entender como era de verdade. E aí, conhecer um outro mundo e ter contato com outros bruxos e bruxas de tradições, de linhagem. E aí, enfim, acabar chegando efetivamente onde eu estou hoje, assim. Entende? É muito interessante. E a gente fala assim, né? Quando a gente começa como solitário. Sim. E aí a coisa vai acontecendo e a gente vai entrando, né? Eu achei bonito que você falou círculo, né? De estudos, porque o que é um coven, né? Não deixa de ser um círculo de estudos, de conhecimento mesmo. Exatamente. E não necessariamente alguma coisa assim fechada, porque você pode ter um groven também, sim, né? Mesmo dentro de uma tradição, a bruxaria lá é solitária. Mesmo quando você está num grupo muito grande, a sua vivência é sua. Ela é única. Quando você faz um processo que todos já passaram, né? Vamos falar de iniciação. Todo mundo que entrar numa tradição vai passar por uma iniciação. E ela vai mexer com questões que são suas, só suas. Então, querendo ou não querendo, a bruxaria é um caminho solitário. A gente escolhe estar em grupo para poder compartilhar as nossas vivências. É assim que eu penso, pelo menos. É isso mesmo, verdade. Concordo plenamente com você, porque a gente tem, nós seres humanos, nós trazemos a nossa experiência. Você pode aprender, todo mundo aprender com o mesmo professor. Exato. Mas a forma como você enxerga, a forma como você tem a consciência daquilo, é só seu. Exatamente. Mesmo os mistérios, quando a gente tá falando de mistérios iniciáticos, quando a gente tá entrando nessas cenas misteriosas, cada um vai ter uma leitura muito particular desses mistérios. Vai sentir de um jeito. Exatamente. Dentro da Wicca, né, que é meu caminho, né, onde eu sou sacerdote, a gente vai olhar para a exortação da deusa, né, ou a carga da deusa, como ficou popularmente conhecida, e muitas pessoas vão tirar algumas interpretações muito pessoais de partes dessa exortação, sabe? Então,
é solitário. A gente escolhe estar em grupo para poder compartilhar com a comunidade o que a gente sente. O que eu também costumo dizer é que as minhas dores são curadas quando eu ajudo a curar a dor do outro. Então, estar em comunidade me ajuda também a me manter saudável, me manter pleno, me manter equilibrado. A ideia é essa, a gente compartilhar. Sim. Em todos os sentidos, né? E ajudar. Tenho certeza que você é um bruxo hoje, em que você tem canais de divulgação, Sim. de comunicação. Então, eu vejo nos seus... No YouTube, quando você faz os programas, você traz muito conhecimento e é uma coisa que ajuda o outro, porque a história, né? Aquela Exato. coisa de a minha história pode ajudar o outro, a forma como eu lido pode ajudar alguém, mas a pessoa vai interpretar do jeito que ela deseja. Essa é a grande ideia do canal. Na verdade, eu vou dizer que para mim é difícil adaptar o meu conteúdo para essas mídias rápidas como a gente tem hoje, né? Instagram, TikTok, enfim. É muito difícil, porque a intenção do canal, quando eu trouxe o canal, era poder trazer para as pessoas uma informação que fosse concisa. Que ela fosse, não um resumo, como a gente vê muito por aí, que ela fosse mais robusta, que a gente conseguisse realmente dar para as pessoas trazer um norte. Conhecimento. Exatamente. Tem, por exemplo, Hecate é uma deusa super popular. E lá no canal a gente tem uma série de vídeos sobre Hecate. E nessa série, a cada episódio, eu trago uma pessoa diferente que tem alguma ligação, alguma questão muito importante com Hecate, para falar de questões históricas, para falar, enfim, de grupos, de ordens, de coisas que estão dentro desse universo de Hecate, que não é a superfície, que está muito mais abaixo. Então a gente vai falar de Hecate lá naquele período mais antigo, onde ela não era considerada uma deusa anciã, não era considerada uma deusa negra, obscura. A gente vai falar quando ela se torna, quando ela passa a ser vista. Então, assim, a pessoa ela consegue nessa série ter uma linearidade. Outra coisa também é instrumentos mágicos. Se você assistir a maior parte dos vídeos sobre instrumentos mágicos, eles falam a mesma coisa com linguagens diferentes. Um parênteses. Essa coisa de todo mundo resolveu, hoje em dia, fazer alguma coisa. Ou vai fazer podcast, ou vai fazer Instagram, ou vai fazer, né? Tem um canal disso, canal daquilo. A gente percebe mesmo que está sendo tudo muito repetitivo. E os próprios livros, até os livros não estão tendo tanta consistência como você fala. Então, a gente está vendo aí uma geração que está vindo, se formando na bruxaria, mas sem conhecimento nenhum, sem conteúdo. Eu acho muito legal, né? Eu, como psicóloga, em termos da própria filosofia, da antropologia, a gente vai ver a história mesmo, Isso. ali onde aconteceu, né? E a bruxaria tem muito isso. Quando você vai pegar mitologia, você vai pegar uma mitologia grega, você vai pegar uma mitologia romana, a céltica, a nórdica. Então, você vem vendo exatamente a história de como é. Isso que você está fazendo com a Hecate, eu tenho feito com Lilith. Então, Lilith é aquilo. Gente, olha, não, porque ela não fazia por cima, fazia por baixo, ela não queria. Gente, não é. A história é muito maior. Existiu o templo de Lilith no Iraque. Então, tem muita coisa, tem muita história. Você pega a história da Mesopotâmia, você pega, sabe? Sim. E aí você vai fazendo com que... Parece que as pessoas hoje querem tudo muito rápido, né? Receita. Mas em partes é o movimento da internet que a gente tem. É muito difícil a gente conseguir num vídeo curto passar toda a informação. Não passa. E outra, agora falando diretamente da Wicca, a gente vai olhar, por exemplo, todos os grandes livros, né, de Wicca, falando sempre antigos. as mesmas coisas. Mas isso tem um motivo. A Wicca, ela é uma tradição iniciática. Então, quando a gente está falando de Wicca, a gente está falando de um processo iniciático, um processo de mistérios. As pessoas podem aderir às práticas bases, né, que foi exatamente o que Gardner fez, de trazer esse conhecimento à luz, para poder facilitar com que as pessoas encontrassem grupos, mas o meio da coisa, né, o cerne da questão, você só vai encontrar dentro de uma tradição. Que foi exatamente aí que eu senti a necessidade de procurar por um grupo sério, né, enfim, por uma iniciação formal, porque chegou uma hora que tudo estava sempre sendo a mesma coisa. Mesmo na internet, né,
é uma coisa que eu sempre falo, eu tento trazer o máximo de conteúdo possível para que todas as pessoas que desejam praticar a bruxaria, o paganismo, de forma livre, mas consciente, com responsabilidade, de ética. Forma profunda, tá? Que não seja... Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo, olha, talvez, depois daqui, você precise de um outro lugar. Eu falo que o meu canal não é sobre mim. O meu canal é sobre paganismo e bruxaria. Eu não falo sobre mim, eu falo sobre outros meios e métodos das pessoas chegarem aonde elas querem, né? Tanto que a gente tem um quadro no canal de entrevistas que a gente traz pessoas de outras tradições e outros grupos para que quem tá olhando de fora e procurando lugar consiga realmente trazer... se aproximar dessas pessoas, porque a tradição que eu faço parte pode ser que não te agrade, sabe? A Wicca pode ser que não te agrade, mas existem outras muitas formas de fazer bruxaria e paganismo, que não a minha, sabe? Então, assim, acho que como sacerdote, quando eu falo sobre ser sacerdote, eu falo sobre acolher uma comunidade. E acolher essa comunidade não é converter essa comunidade para minha verdade, é dar para essa comunidade aquilo que eles precisam para poder exercer aquilo que eles desejam. Porque a bruxaria é um caminho. Sim, é um caminho. E é como você falou, nesse caminho a gente vai ter mais empatia com algo, porque aquilo tá dentro. Aí vem aquela coisa, aquilo que já está dentro de mim e que eu vou enxergar e que eu vou acolher para mim. Então é bem nesse sentido também, né? Bem isso. E me fala uma coisa, hoje eu perguntei para ele, gente, qual o assunto que nós iríamos falar. E aí ele falou, vamos falar sobre elementos. Então, vamos lá. Eu decidi falar sobre elementos, porque toda vez que perguntam, sabe o que você quer falar? Sabe o que a gente vai falar? Gente, eu nunca sei. Porque é tanto assunto. Aqui a gente já falou de Hecate, nós falamos de Wicca, nós falamos de caminho. Exato. Então, assim, é tudo muita coisa, né? A ideia deste podcast é trazer conhecimento para as pessoas. Então, a pessoa, quando for assistir, ela vai poder encontrar ali um conteúdo, entendeu? De que vai aguçar, lógico, então tem pouco tempo, mas que vai aguçar para poder buscar mais. Exato. Quando a gente vai falar sobre caminho, quando a gente fala sobre bruxaria, enfim, a gente vai ver várias maneiras de se praticar aquilo. E o meu método, minha maneira de falar sobre bruxaria é trabalhar a questão do autoconhecimento. Tem uma parte da exortação, né, da carga da deusa, que fala assim, se você não encontrar dentro de você o que você procura fora, você nunca vai encontrar. E para mim essa é uma das maiores verdades da bruxaria. Às vezes a gente perde muito tempo tentando coisas externas, quando na verdade o grande problema é a gente, sabe? A gente ainda não encontrou dentro da gente o que a gente precisa. E quando falamos, né, do meu caminho principalmente, não tem como não linkar os elementos, né? Porque cada um dos elementos vai falar sobre a construção de nós, bruxas. E não só isso, a gente vai falar sobre a construção do mundo, a construção das coisas, porque dentro dessa minha visão de bruxaria, a gente vai entender que tudo no mundo tem os 4 ou 5 elementos imbuídos nele para existir. Então, é muito, muito além do vento ou da fumacinha do incenso. Da vela ou do caldeirão pegando fogo. Nós é muito além. Exatamente. Os 5 elementos. Exato. Então, o que eu vejo hoje na internet é um movimento sobre pensar em elementos ou ficar pensando em elementais e nessas coisas de uma maneira muito rasa. E é aquela coisa... Se você não dominar em você os elementos, você não consegue usar o poder dos elementos a seu favor. Então, eu acho que quando a gente fala de elementos, a gente precisa entender aonde a gente se liga com os elementos. Para que a partir do momento que a gente se ligue de verdade a esses elementos, a gente possa dominar esses elementos no nosso corpo, no nosso cotidiano. E através disso, a gente conseguir fazer com que os nossos desejos, com que os nossos feitiços, com que aquilo que a gente quer se torne palpável e aconteça. Sim. E os elementos que nos escolhem
Aquele que você vai ter mais, por exemplo. A gente tem que ter um equilíbrio de todos eles dentro da gente para você poder alcançar. Eu, pelo menos, vejo desse jeito. Para você poder alcançar os seus desejos, né? Mas os elementos, quando você passa, pelo menos na minha tradição, a gente passa pelos elementos de acordo com a nossa evolução, né? E os elementos nos escolhem. Então, aquele elemento, por exemplo, que você tem mais dificuldade de lidar, é aquele que você realmente vai ter que trabalhar mais com ele mesmo, né? Então, na época da nossa iniciação, nós temos uma harmonização com esses elementos. Entendi. Então, a gente passa uma semana fazendo essa harmonização com cada elemento. Antigamente era um mês com cada elemento. Então, quando é água, alimentação é só água, você vai trabalhar com a água, você vai mexer isso. Então, é importante você entender que se você não estiver em harmonia com eles, você não faz bruxaria. Eu achei muito interessante o fato de você falar que, se você tem dificuldade com água, é com esse elemento que você vai ter que lidar mais. É porque dentro do meu trabalho e, enfim, do meu caminho dentro dessa visão de elementos, a gente também consegue linkar uns elementos com questões pessoais. E é por isso da dificuldade, né? Então, pessoas que têm uma dificuldade em trabalhar com a água, ela provavelmente vai ter uma dificuldade em lidar com as próprias emoções. Então, ela vai ter emoções muito profundas ou muito descontroladas, né? Pessoas que têm dificuldade de trabalhar com fogo, também pode ter dificuldade com emoções, porque vai trazer explosividade, mas ao mesmo tempo vai trazer procrastinação, né? Então, assim, a gente... Falta de fé, falta de foco, né? Ou foco demais, porque o fogo e a água, eles estão muito próximos em diversas questões. Então, quando a gente pensa em elementos, né, dentro do meu viés, a gente tem treinamento com elemento, não é tão intenso assim, de só vai se alimentar com água, coisa assim, mas a gente vai ter mecanismos que façam com que a gente olhe para os elementos para além do elemento visual, físico. Então, a gente vai pensar no nosso cotidiano, a gente vai pensar nas coisas que estão desestruturadas, a gente vai olhar para o nosso corpo, a gente vai, às vezes, buscar médicos de forma proposital, quando você tem embate com um elemento e você percebe que talvez você tenha alguma questão ali muito forte com ele. Então, pessoas que têm o elemento fogo descontrolado em si, têm a tendência de ter problemas de pressão, problema cardíaco. Então, às vezes, durante o processo de treinamento, você acaba indo mesmo para o médico e descobrindo essas questões também. Então, assim... De uma certa forma, isso vai aparecer. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente vai ter, sim, algumas tradições de bruxaria que vão, ao final de alguns treinamentos, escolher... A bruxa vai escolher um elemento em si para trabalhar, porque ela se afiniza com alguma coisa. Mas dentro do viés que eu trabalho, a ideia é que a bruxa ela consiga ser e estar todos os elementos. Exatamente. A gente consegue fazer a partir da análise daquela pessoa e da vida dela como ela é, principalmente quando ela é um buscador, um aprendiz, o elemento que mais se destaca e o que menos se destaca, e a gente daí consegue até pensar em traços psicológicos, emocionais. Obviamente que isso não é científico, é holístico, mas através disso a gente também consegue talvez pensar por que algumas coisas na vida daquela pessoa não estão andando, sabe? Por que será que alguns feitiços que ela faz não estão fluindo? Não fluem. Exatamente. Por conta dessa coisa. Por conta desse desequilíbrio, dessa harmonia ou desse excesso. Que também é um desequilíbrio, uma desarmonia, né? As pessoas, elas pensam muito na falta e não no excesso. Não no excesso. E o excesso também prejudica muito. E se você tem por exemplo, no caso dos elementos, né? Você tem um deles exacerbado, os outros três, né? E o hétero, os outros 4 acabam não aparecendo. Sim, exatamente. E é muito legal, porque a gente tá falando agora de uma coisa que as pessoas não costumam falar, que é as questões físicas, palpáveis dos elementos, para além do visual, né? Porque geralmente as pessoas, elas pensam nas camadas espirituais dos elementos, as camadas extra-realidade, né? Nos espíritos, nas forças, nas criaturas. E se você não consegue... controlar esses elementos nas camadas físicas, é impossível que uma dessas forças espirituais responda ao seu pedido. Porque você não está ressonante com ela. Você não consegue acessar isso em você. Então, como você pode
acessar isso ali? Ou como essa força vai te levar a sério? Se você não se leva a sério nisso. Eu acho que é um conjunto de tudo. Sim? E dentro da bruxaria, eu sempre falo isso, eu repito muito isso, porque como psicóloga, eu vejo que a bruxaria é muito parecida com um processo de terapia. Se você não coloca os teus medos, se você não coloca as tuas sombras, se você não se abre para o mundo, você não tem poder. Você não se conhece. Você só vai ter poder a hora que você se conhecer. Então, é um momento... E os elementos têm tudo a ver com isso. Você pega um elemento ar, se a pessoa não é comunicativa, se a pessoa não... né, ela não vai atrás das coisas, é que assim... dentro da tradição que eu sigo, a gente trabalha muito com os elementos e a gente trabalha junto com esses elementos, nós trabalhamos os arcanjos. E, por exemplo, para nós, o elemento ar é um elemento de cura. Legal. Tá? Então, quando ainda está no psicológico, não passou para o físico, a gente pode trabalhar o elemento ar como cura, mas como a comunicação, como você, quando você quer algo, que você deseja algo, como emprego, levar o seu currículo, levar as coisas, você trabalha o elemento ar, que é ele que vai levar, né, para as pessoas. Gerar comunicação. Gerar exatamente. comunicação. A criatividade está muito ligada. Exatamente. E a parte física tem muito a ver com essa coisa, né, do respirar, né? O pulmão. Exato. vai por a aí. concentração, Exatamente. né? Porque até quando a gente É o vai mental, falar, né? até quando a gente vai falar sobre pessoas que sofrem de ansiedade, a respiração, ela é um dos processos de aterrar, de trazer pro agora, de fazer com que aquela ansiedade que tá ali atacando, ela mude, porque quando a gente respira, a gente oxigena o sangue e a gente faz com que o nosso cérebro, ele também, que precisa de oxigênio. fique mais tranquilo, né? Então, eu acredito sim, né, nesse poder de cura. Na verdade, para mim, todos os elementos, eles curam alguma coisa. Ah, sim. Então, a gente também pensa muito... o elemento terra, ele é o elemento da cura. O elemento terra é o elemento da cura física. Do que tá palpável, dos seus ossos, da sua carne, do que já tá em você. A doença já exatamente. tá lá instalada. Então, é isso. As pessoas, elas têm, na maioria das vezes, uma informação muito errada sobre o trabalho mágico com os elementos, né? É muito superficial. Sim. É isso que eu queria, nessa nossa conversa, exatamente aprofundar isso, que é para as pessoas poderem enxergar que os elementos vão além daquilo que a gente aprendeu. Entendeu? Porque muita coisa... o elemento é para quê? Esse elemento é para isso, aquele é para aquilo. Tá, acabou. É isso que eu vou trabalhar sempre. Sim. E não é muito mais profundo. A gente sempre vai voltar, né, para os elementos, querendo ou não. A maior parte das pessoas que trabalham com círculo mágico, que é um processo muito famoso, né? Não é um processo necessariamente da bruxaria, ele é um processo que pode ser usado em diferentes versões e modus operandi de magia, mas se popularizou por conta da bruxaria moderna. A gente vai invocar as forças elementais, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu traço círculo mágico, mas eu não sinto nada. Ou, eu faço círculo mágico, faço meu feitiço não acontece. Será que você conseguiu essa conexão real? Quando você invoca um quadrante e você fala assim, cara da torre de observação tal, espíritos de tal lugar, venham, eu te invoco. Será que você conseguiu? Será que eles vão olhar pra você e falar assim, Ou ele vai ser, tipo, sua professora da escola, que vai olhar pra você e falar, cara, senta lá, sabe? Então, tipo, tem isso também. Eu acho que a galera quer invocar silfos, ondinas e quer, sabe, fazer contrato com elemental, mas não consegue organizar o próprio cotidiano. Não tá conectando o mental com o coração, né? Eu sempre falo que a magia tá aqui e aqui, né? Exato. Não sabe nem o que quer, de verdade. Não sabe o que quer, verdade. Um dia que é uma coisa, outro dia que é outra. Pede magia... tudo, não dá tempo do universo também. Como que a magia vai fluir, né? Como que as coisas vão se concretizar se você não tem uma linearidade no que você tá pensando? Não tem um foco, realmente. Exato.
Mas bruxaria é isso, bruxaria é foco. Exato. Vai pedir errado pra você ver o que acontece. E transformação também. Eu não sei se vocês conhecem o meme da Barbie, que fala assim, como eu achava que era espiritualidade, tá a Barbie linda, aproveitando que a Barbie tá em alta. E como é realmente a Barbie toda descabelada, com pintura na cara. É isso, sabe? Tipo, a gente precisa desorganizar a nossa casa pra gente poder começar a arrumar. Então, quando a gente começa a trabalhar com os processos de elementos, no meu processo a gente teve isso também, a gente vai desarrumando e depois arrumando. Depois arrumando. E enquanto a gente arruma, a gente vai aprendendo a dominar isso. No nosso coração, a gente aprende a dominar isso no nosso corpo, a gente aprende a dominar isso na nossa cabeça, a gente aprende a dominar isso no nosso ambiente, a gente aprende a dominar isso nos nossos planos e projetos. Aí a gente aprende a invocar isso nos planos espirituais. A gente só consegue invocar se você tiver realmente um plano de ação. Senão, aquilo vai... É que nem aquelas varinhas mágicas do Harry Potter, que quando eles faziam a varinha pra lá, pra cá, saía tudo quanto é lado, né? Você vê ali também que cada um ali, ele tinha um domínio dentro dos seus instrumentos mágicos também. Por isso que eu falo, essa coisa do domínio do elemento. Sim, a predisposição, né? Entendeu? Porque parece que você se ajeita mais com algum, né? E aquilo, e aí você vai por aquele caminho, a coisa anda mais. A questão da predisposição é algo muito interessante. Existem facilidades, a gente não pode negar que existem âmbitos da nossa vida e existem forças que a gente consegue trabalhar com maior facilidade, né? Mas às vezes essa facilidade também atrapalha. Atrapalha porque você deixa de lado as outras coisas, né? Então, se você domina muito um elemento, você vai deixar de lado os outros. Não, tem que ser trabalhado todos. Né? E dentro da natureza você tem esses elementos. Sim. Você tem dentro do nosso corpo, através da respiração, você tem o ar, saliva, água. Isso, encontrar sangue, no seu corpo. No seu corpo, exatamente. Isso, né? Então, a matéria é o elemento terra, né? Então, eu devo estar grudada na terra, porque é o tamanho que eu tô. De gordinha, então eu devo estar mais voltada agora. E eu acredito muito numa coisa assim, apesar da gente ter o equilíbrio, tem épocas na vida da gente que a gente está mais, não fixado, mas de repente a gente está mais voltado para uma coisa do que para outra. Propenso. Ou tem que ser trabalhado aquilo. Sim, de repente. A nossa vida é uma eterna dança de equilibrar prato. Exatamente. Essa é a realidade, né? Eu acho que é muito a carta do mago, sabe? Pra galera que conhece oráculo, a carta do mago, ela vai ter os elementos ali sobre a mesa, um infinito em cima da cabeça dele, e a gente tá nisso, a gente tá nessa eterna dança de fazer com que as coisas, elas se ajeitem, elas se alinhem, né? As nossas emoções, que a gente cresça. Que a gente, ou que a gente só se sinta confortável. Eu acho que as pessoas, elas também mistificam muito o crescimento, né? Só pode por sofrimento. Associar. Eu sou não sei como que é as gerações mais atuais, mas eu sou de uma geração onde você precisava de uma faculdade e você precisava construir alguma coisa. E eu ouvia muito da minha avó, quando eu tinha a sua idade, eu já tinha casa, eu já tinha não sei o quê. E aí a gente acaba querendo criar uma corrida contra o tempo, mas o tempo de quem? Sabe? E isso é muito, muito maluco, porque isso também às vezes faz com que a gente não encontre aquilo que a gente deseja de verdade. Eu vou falar de uma amiga minha que, enfim, ela faleceu muito nova, mas era muito louco como o grande sonho da vida dela era ter uma casa com o marido dela, cachorro, gato e filho. Ela não queria grande empresa, grande negócio, ela tivesse uma casinha de 2 cômodos, mas o amor da vida dela era tudo que ela queria. E era muito engraçado porque eu tenho amigas que queriam ser grandes empresárias e olhavam pra ela e falavam assim: nossa, você vai viver isso? Você vai ser dona de casa, é isso que você quer? Mas ninguém olhou pra ela. Ninguém viu a estrutura que ela teve familiar. O grande sonho da vida dela era ter um amor e uma família que ela não teve. Então, aí, às vezes a gente entra num frenesi, que todo mundo tem que fazer igual. É uma corrida. Então, todo mundo tem que se formar, todo mundo tem que ter o melhor. Todo mundo tem que ser CEO da empresa. Exato. Mas o CEO só tem um.
É uma corrida contra o tempo, mas o tempo de quem, né? E aí que vem, eu acho, alguns dos ensinamentos que os elementos podem trazer pra gente, né? É olhar que a água, ela se expande e ela pode destruir coisas de maneiras, assim, enfreadas. Ou então ela pode só aguar o solo para que as coisas possam acontecer e germinar no tempo que tem que germinar. Então, assim, olhando para essa alusão, eu tenho água e eu tenho terra. O que me sustenta? Mas o que me sustenta de verdade? O que me sustenta emocionalmente? Quando a gente pensa nessa fusão de elementos, a gente começa a olhar para a palpabilidade emocional. Nós somos seres emocionais. Não adianta você ser o CEO da grande empresa, ganhar milhões e você emocionalmente tá vazio, tá horrível. oco. Você pode ter uma notoriedade, né, profissional de sucesso, mas você não tá com seus filhos, você não tá aproveitando a sua vida, você só tá trabalhando. Sim. E eu também não Cadê não vou dizer que dinheiro é ruim e que não é bom. Imagina. Não, muito pelo contrário, Maravilhoso, entendeu? paga uma super terapia. Então, assim, é isso. Eu acho que é olhar para os elementos de verdade e trazer ele para nossa realidade, começar a fazer até essas alquimias de misturar esses elementos. Então, tipo, o ar e o fogo. O que é o ar e o fogo na sua vida, né? O que inflama? O que é esse desejo? E o fogo é aquela coisa de vida, né? Aquela coisa de te trazer te trazer o prazer mesmo, Isso. Eu acho, E né? com, Aquilo que te e com acende, o ar isso né? acende. O que te acende, sabe? E é engraçado que você se sente vivo, né? Quando você tem boas ideias, você está falando do ar, vamos imaginar, Isso. o ar e o fogo. Quando você tem grandes ideias, quando você tem projetos, quando você está usando o seu mental, aquilo te traz um prazer tão grande, né? E você tem que ter a água para ter o equilíbrio com relação a trabalhar as suas emoções, o racional e a emoção, e ao mesmo tempo construir algo que é a terra. Gente, se trabalha tudo. Exato. O tempo todo. E daí você começa a pensar em uma outra coisa, que é você se sentir completo no mundo. Você ser útil. Para além do desejo de ter um carro, uma casa, um namorado, um filho. Mas é você olhar para você e falar assim, cara, eu tô fazendo um negócio que talvez se eu morresse agora, eu ia me sentir completo. Exatamente. Que é a verdadeira vontade. Que é o que eu chamo de fogo da bruxa. É a alquimia perfeita de todos os elementos dentro de você. E daí você fala, eu achei. E tem gente, às vezes, que demora muito tempo pra achar. E tem gente que talvez nunca ache. Mas por que nunca acha? Porque não tá trabalhando direito. Porque não tá fazendo esse processo alquímico dentro de si. Porque não tá combinando os compostos elementais dentro de si. E daí, se eu não consigo fazer essa combinação dentro de mim, como que eu posso fazer essa combinação fora? Aí o feitiço dá errado, o feitiço não acontece, ou então acontece de tudo desavesso, entendeu? Então, assim, essa alquimia, olhar para esses elementos, primeiro separado, depois em áreas da minha vida, e depois começar a combinar, para entender que todos eles juntos, as coisas vão se tornar um outro quê, né? E isso me aproxima da deusa. Isso me aproxima do Deus, que é o quinto elemento. Que é quando você se sente tão completo no mundo que você encontra a deusa em você. Que você encontra o Deus em você. Porque se o Deus e a deusa é a totalidade de todas as coisas, é a concretização de tudo, é a perfeição na sua forma mais sublime e o seu caos também, então você encontra em você. Quando você consegue fazer com que todos esses elementos estejam em harmonia, você encontra a Deus em você. E você passa a se olhar como filho, como Deus na Terra também. Sim. E daí vem uma frase que tá famosa na internet, que é: mesmo quando as coisas dão errado, elas dão certo pra mim. Ai, pra mim tem dado. O errado que deu certo. Nossa, e é assim, prova viva. Porque quando o caminho Tá ele correto. está em consonância com quem você é, a água contorna ou engole.
E é o que eu falo pro meu marido sempre. Enquanto este aqui for o caminho que eu tenho que percorrer, ninguém me tira dele. Nada me desvia. Não há força, não há magia, não há grupo, não há nada que me desvie. Aham. Porque tem uma força maior que todos eles no processo desse meu rio Vai acontecer. que tá Ele me vai levando seguir, lá. Ele pode ter algum desvio, mas aonde ele tem que chegar, ele sabe. Sim, Aonde ele tem que desembocar, Sim. ele vai saber. exatamente. Eu fiz grandes amizades no meio desse caminho e... Eu vou só pedir uma coisa. Ah, tá bom. Pessoal, eu sei que o papo tá lindo, maravilhoso, mas a gente vai agora encerrar para poder vocês depois assistirem. Tudo. Dia 19, hoje nós estamos gravando, mas dia 19 de agosto, às 14 horas, vocês vão poder assistir o programa inteiro. É isso aí. 19 de agosto, Dia 14 9 horas. às 14 horas. Pelo nosso canal, a Divina Linha, Divina Talks. Aí. Tá bom? Beijos! Tchau, pessoal. Ó, não deixe de assistir, tá bom? Se inscrevam no canal. Tem muita coisa legal também. Tem vários episódios que a gente fez. A Divina Linha, eu vou encontrar o Cédric daqui uns 10 dias de novo. Ai, vai ser Que a gente maravilhoso. vai O sonho da minha participar vida. de uma festa, uma noite de gala maravilhosa, que a gente vai filmar tudo para vocês. Também vou fazer ao vivo para vocês verem como que é o Carmila, que vai ser um negócio muito legal, uma festa mesmo que a gente participa e super bonita, a gente vai participar para vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Até. Tenho certeza, sim. Esse pedacinho aqui, a gente deixa e a gente compartilha. Ai, que delícia. Que delícia. Já é gostoso fazer isso no digital. E presencial é um outro rolê. É muito gostoso. Nossa, eu ficaria horas aqui. Bem por aí. Mas é que passa muito rápido Nossa, eu também. ficaria horas. Porque o assunto é interessante e o conteúdo é legal, entendeu? A gente não tá aqui Obrigado. contando. Nós vamos contar a fofoca dos elementos. Certo? É isso. O que eu tava falando antes é que eu ouvi uma coisa do Claudinei. E ele disse o seguinte, ele conta que quando ele começou a trajetória dele, tiveram vezes que ele não tinha dinheiro pra ir no lugar. E que as coisas, elas aconteciam porque ele tinha que estar ali. E depois desse dia, eu falei assim, caraca, é assim, às vezes a gente não tá preparado, às vezes vem uma oportunidade no momento onde, tipo, seu pagamento já foi inteiro, sabe? Como que você faz? Mas as coisas, elas acontecem, sabe? E então, quando a gente tá em equilíbrio com todas essas forças e a gente consegue fazer essa alquimia elemental dentro da gente, o nosso eu acende. E quando ele acende, o universo ressoa, porque você se liga à sua divindade. Uma força maior aparece para te colocar de novo no caminho. Então, assim, você estava falando sobre, né, o mago, e a hora que você falou, vai destruir tudo. É a carta da torre. E é a carta que vem para destruir tudo, mas ao mesmo tempo, você vai tirar o que não te serve e você vai o quê? Construir. Destrói-se o que não tem alicerce, exatamente. Exatamente. Então, aquilo vai de novo, porque você tá ali, você tá com a ideia, você tá com, eu chamaria de espírito. O teu espírito tá para que aquilo aconteça, certo? E aí, a gente vai entrar, eu acho que é um conjunto de tudo. A gente entra também em algumas coisas que seria a prosperidade, as leis dinâmicas, aquilo que você faz, né? Então, eu tive muito dessas experiências com relação, inclusive financeiras, por conta de... Eu falo, gente, mas o dinheiro não tá aqui. E aí? Como é que eu faço? Parece que assim, tinha que ter isso, era isso que chegava, de alguma forma chegava, de forma super positiva chegava, e eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Então você aprende, inclusive, a trabalhar a sua prosperidade. Eu tento tirar o máximo possível dessa palavra
e usar dinheiro quando eu tô querendo falar de dinheiro, porque é isso que as pessoas não entendem. Prosperidade, ela pode te trazer o que você quer de diversas maneiras. Sim, saúde. Às vezes a pessoa tá precisando de dinheiro. E daí, tipo, ela pede prosperidade. Aí ela recebe o que ela precisava de outro jeito. E o dinheiro, ela não chega. Entendi. Ela Você tem nunca que pedir vê. o correto. Nunca vê. Então, e pode ser que às vezes esse dinheiro também venha de outras maneiras. Então, o que eu vejo, né, nessa questão de materialidade, né, é que as pessoas elas não sabem direcionar as vontades delas ou as necessidades delas também nesse quesito. Então, tipo, um rolê que aconteceu. Eu tenho uma amiga que fez um feitiço esses tempos e ela tava precisando de dinheiro, só que ela não pediu dinheiro e ela ganhou as coisas que ela precisava de outras maneiras. Que vem, porque daí, o universo entende. E daí ela, mas o meu feitiço não funcionou. Pera, como que você fez esse feitiço? Eu fiz assim, assim, assado. Então, meu anjo, você nunca falou que você queria dinheiro. Seja ele em espécie, na sua conta. Não, você queria que isso aqui acontecesse, que a prosperidade banhasse isso. Então, você recebeu de outro jeito. Então, assim, às vezes as pessoas também, elas não se tocam na concretização. E daí eu acho que é um pouco de falta de terra ali também. Sabe? Sim. De você entender como as coisas, elas se organizam, sabe? Como as raízes crescem, como se desenvolvem. Então, assim, quando a gente também tá fazendo as coisas, as cagadas mágicas podem acontecer por deslizes, né? É verdade. Você não pediu correto, não pediu da forma certa. Exatamente. Uai, o universo vai entender que você quer aquilo. Tipo, eu quero dinheiro. Você tá andando na rua e acha uma moedinha de 5 centavos. Uai, Exato. né? Você achou o dinheiro veio para você. Às vezes veio de uma nota de dinheiro que nem funciona mais, assim, Sabe? Mas o universo, ele tá aí pronto para isso. E a gente, quando você fala, né, da gente, por exemplo, elemento terra, ele é o elemento da materialidade, ele é o elemento que vai nos conectar, inclusive, muito com a natureza. Né? A natureza que eu digo, floresta, Sim. essas coisas assim, quer dizer, e não deixa de ser uma sobrevivência. Então a gente percebe que tudo necessita dos 4 elementos. Senão você não tem. Você não tem o viver, o tá ali, tá vivo, né? Então você vê como que essas coisas elas têm que estar conectadas. E a parte mesmo, se a gente for pensar no elemento terra, é o dinheiro. E como você falou, não é errado ter dinheiro, não é Nem errado tem que receber nunca. Nunca. Ele foi criado justamente na época por eu tenho mais isso e você tem microfone. Eu preciso do microfone, você precisa da caneca. Ué, nós temos que fazer alguma coisa, a gente tem que trocar. Exato. Aí eu quero trocar de microfone. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar mais, ganhar mais, ter alguma... Entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ser pensado não no que você quer. Eu quero uma Ferrari. Tá, tudo bem. Como é que você vai conseguir essa Ferrari? Quais são os instrumentos? Qual o modo que você vai chegar nela? Trocas Como que você vai executar? Entendeu? É bem nesse sentido. Aí você vai acionar que elemento? Eu penso do mesmo jeito. As pessoas, elas... O dinheiro é isso. O dinheiro, ele é um símbolo da troca. Antigamente era sal, depois veio a galinha. Exatamente. Depois fizeram as moedas. Então... O que é o dinheiro se não a troca? E é por isso que eu também tento tirar o máximo possível daquela coisa de trabalhar duro para ganhar dinheiro. Não é sobre isso também, não. Não. É sobre o quanto o que você troca pro outro vale. Então, às vezes, você não tá tendo o dinheiro que você esperava porque você não tá sabendo empoderar a sua troca. Sim. Então, tem isso aí também. O quanto vale, ninguém pode pôr preço no seu trabalho, ninguém pode pôr preço no seu produto. E o quanto aquelas pessoas precisam daquilo também. Às vezes você tá vendendo no lugar errado. Ou você tá procurando dinheiro no lugar errado. Ou você tá cavando no lugar errado. Tem isso daí também. Então, e também tudo isso volta para mim na questão de observar a terra. De olhar para a terra e talvez não entender como as coisas elas funcionam. Aí você vai achando que você entende e daí as coisas elas saem tudo pela metade. Outra coisa que você trouxe também com relação à terra e que eu acho muito interessante é que a maioria das pessoas elas vão ver a terra exatamente que nem você falou. Tipo, floresta, matinho. Mas a gente vive numa cidade de pedra. A maior parte das pessoas
que estão nos vendo provavelmente não vivem no campo. Não. Quando a gente fala de predadores nas florestas, a gente tá pensando em uma coisa. Mas e onde você tá? Quem são seus predadores? Nossa, e o que mais tem, né? Por isso que os feitiços de proteção hoje são tão usados. Exatamente. E nisso, eu lembro de um amigo meu, o Bruxo Urbano, ele tava conversando com o Ingratiluz, que também é um colega muito querido, e eles estavam fazendo uma analogia a como é muito comum a gente olhar para a cidade grande, para as bruxas de cidades grandes, ou seja, de florestas de pedra, e essas bruxas estarem preocupadas com duas coisas: feitiço de prosperidade, o dinheiro e proteção. É. E quando a gente olha para as bruxas do campo, a gente vai olhar para outra coisa, que é a cura. A cura, com certeza. Então a gente também vai ver o magnetismo de como essas energias, né, que ambas são de terra, também ressoam. E como a gente pode aplicar isso. Então, assim, entender também onde você tá. Como bruxa que vive numa cidade, como é a terra onde você vive? Como é esse elemento? Como ele ressoa no ambiente onde você tá? Ele é caótico? Ele é estável? Quais são as energias predatórias deste espaço? Quais são os espíritos, as forças que você vai invocar ali? Na natureza, talvez você invoque um espírito guardião elemental, mas e na cidade? Você vai invocar quem? Quando você vai, sei lá, para um grande prédio, de repente você é contratado por uma empresa, é um prédio enorme. Quem que você vai invocar naquele prédio? Qual é o espírito protetor local daquilo? Na mata, uma coisa, mas e na cidade de pedra? Mas aí... Eu acredito que exista. Sim, eu também. O que eu acredito é assim, como que você pode chegar a descobri-lo? Aí vem através da observação, do sentir. Do sentir, exatamente. Na hora, exatamente. Né? O que tá ali? Quer dizer, o que eu posso trabalhar, né? Trabalhar o santo engenheiro. É você viver a terra ali, Exatamente. né? A gente vai ver, por exemplo, nos campos, vai fazer libação sobre o solo, né? Vai dividir a energia do seu ritual com a terra e com os espíritos daquela terra. Quando você vai fazer a libação no seu prédio, você vai dividir com o quê? Com quem? Sabe? Com a tiazinha que morreu no quinto andar e tá sondando o carro. O que será? Então, assim, eu acho que é isso também. É entender como esses elementos também estão no seu cotidiano, sabe? Tipo, e como eles se magnetizam ali. Não é esperar que quando você invoca o elemento terra no meio de um apartamento, ele venha igual quando a gente tá no meio de Paranapiacaba, cercado de mato, sabe? E a gente faz aquela invocação linda e você vê a árvore retorcendo em volta do círculo que você fez. Não vai ser igual, vai vir uma outra energia ali. E como que ela se comporta, sabe? E aí é se conectar e aproveitar o que tá ali. Exatamente. Porque às vezes você pode ter naquele meio, né, urbano, na coisa, e você pode ter vamos no elemento terra, uma plantinha, alguma coisa, e ali você consiga se conectar de uma forma positiva, como que você vai fazer. Aí que eu acho o desafio. E se não tem? Aí que eu acho o desafio. Vai ter que buscar algo que tenha, alguma coisa. Porque as pessoas, elas estão conectadas ao pensamento de que a Terra é o verde. E não é. E não é. Não é, porque você tem... Se você imagina o seguinte, um deserto. Exatamente. Você vai esperar achar um oásis para poder sentir essa energia, sabe? Você tá no meio realmente de algum urbano, né? Alguma coisa urbana. E aí? É verdade, mas você tem... Mas ele existe. O grande desafio, né? E é um exercício que eu gosto que as pessoas, elas se coloquem. É isso, é sentir... eu vejo bruxas que falam assim, compra... A minha amiga, Tânia Gori. Tânia Gori fala assim, compra uma plantinha, deixa na sua casa e tal. É muito gostoso essa energia mais verde, mais viva, mais não sobrecarregada. Mas e se você não consegue, não pode... Sabe? E se realmente você vive numa casa que tem uma péssima iluminação, sabe? Enfim, você não tem jeito pra nenhum frente, pra planta, não tem planta, sabe? E aí, como que você faz? Você vai esperar um matinho? Não! Sabe? Como que é essa energia de terra no ambiente que você tá? Porque, veja, os prédios, eles... Se a gente for buscar a arquitetura do passado, isso é inspirado na própria natureza.
Sim. A gente vai pensar em alicerce, a gente vai pensar em construção, a gente vai lembrar de árvore, a gente vai pensar em raiz, a gente vai pensar em profundidade. Então, assim, são as grandes torres, os grandes apartamentos, são as nossas tocas, são as nossas... Enfim, tem alicerce em tudo. Então, assim, é uma energia mais caótica, mas tá ali, sabe? É uma energia de centramento também. Então, assim, eu acho que o grande desafio também é entender os elementos no ambiente onde você tá. Sabe? E como eles fluem. É sair da ideia do elemento bonitinho que tá ensinando nos livrinhos. Mas a gente tem que lembrar também uma outra coisa, né? Que a magia, a bruxaria, a Wicca, o que for, você, na hora que você precisa invocar aquilo, você não necessariamente você tem aquilo que você precisa naquela hora. E aí, o que você puxa? É isso que nós estamos falando. Exatamente. O que você vai puxar? Você vai procurar o seu interno. Você vai procurar... Você é o instrumento, né? Você é um instrumento. Você é o instrumento, exatamente. Se você não sabe... É o negócio que a gente tá falando desde o começo. Se você não sabe, como que você vai usar, sei lá, sua varinha, seu atame, sabe? Vai ser só um treco que você comprou e é bonitinho. Não vai fazer efeito nenhum. Não vai fazer efeito nenhum. Ao menos enfim, alguém aí, outra coisa. Mas de resto... Entendeu? Bem por aí mesmo. Não vai fazer efeito nenhum. Se você não entendeu o poder por detrás do símbolo, você não ativa o poder. O que a gente fala sempre com relação a tudo. Então, você ter os instrumentos, por exemplo, você ter o poder não está naquilo que você, por exemplo, na caneca, não está na roupa. Existe, lógico, toda uma transformação naquilo que acontece na hora que você coloca uma outra roupa, na hora que você tem seus instrumentos, na hora que você busca algo, né? Mas não necessariamente só pode ser daquele jeito, porque se você, de repente, você está numa necessidade de algo que é transformar, que é você mudar, o que você faz? Você vai ter que esperar a lua certa, você vai esperar Não vai fazer nada, né? O que seja o instrumento, que você vai ter a roupa, que você vai ter, não sei lá. Não. Na hora você precisa. E aí eu acho que tem um pouco de relação com essa coisa do urbano. Sim, da velocidade que a gente precisa fazer as coisas, da falta, da escassez. Entendeu? Então é uma coisa que você tem que lidar com aquilo. E se você só consegue ter essa força, você só consegue ter essa energia dentro de você, né, para poder mudar as coisas, daquilo que você falou antes. Se você estiver pronto para realmente mudar dentro de você. Isso é muito louco, né? As pessoas... A gente chegou num papo tão... Saiu dali, né? A gente desceu lá pra baixo, onde o Titanic bateu, assim, né? Saímos da ponta, fomos lá pro final do iceberg. E é muito verdade, é muito verdade. E dentro desse viés também, a gente pode começar a pensar... sobre essas receitas, né? Que a gente vê nos livros, que precisa disso, precisa daquilo. E a loucura que é você pensar em algumas ervas que estão em livros porque não tem no Brasil, porque não são nativas daqui. Tem coisas que não tem. E no desafio, talvez seja executar. Eu lembro de algumas coisas no meu treinamento que eram para ser desafiadoras, num sentido de você sair da sua zona de conforto, né? Então, eu vejo que às vezes... a gente precisa escapar, não só para poder ter tranquilidade, mas escapar dos nossos meios para que a gente possa também entender pontos nossos, aonde talvez a energia que a gente está, o elemento que a gente está canalizando esteja em falta ou então ele esteja num teor que não é o que a gente precisa mais. Isso eu acho muito importante. Quando você tem um início, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Aquele período da iniciação, né? Antes precisa ser assim, porque precisa ser desse jeito, porque você não sei, né? Mas depois você vai entendendo e você vai percebendo que você pode mudar isso.
o que é importante para você, o que é algo que você que você pode ir transformando naturalmente as suas coisas. Sim. Então, quando você fala Hecate, a Hecate é anciã, né? A gente tem a Hecate, você tem as três faces, né? Dela, tem aquela que só tem, né? A anciã e você tem a outra, quer dizer, o que vinha. Então, você pega, por exemplo, a Lilith, então, como que ela era antes, agora, como é. Então, tudo aquilo que você vai, ao longo da tua vida, né? Você vai transformando e vai mudando. Então, mas tinha que ser, o feitiço tinha que ser desse jeito. Sim. Não podia ser diferente. Mas engraçado, para mim, eu faço de uma outra forma e dá certo. Exatamente. Nossa, aí a gente precisa voltar para falar de feitiços. Porque, eu tenho tanta coisa pra falar de feitiços também. Nossa, menina. Ainda mais contato com pessoas. Gente do céu. A gente até fez recentemente com a Revoada, que é o nosso grupo fechado. Eu dei um workshop de criação e desenvolvimento de feitiços. Justamente por conta disso. Por conta dessas nuances. De serem, né, aquela coisa que tem que ser desse jeito. E se você for pensar, não é só com relação à magia, mas é com relação às pessoas hoje em dia. Sim. Tem que ser daquele jeito, se não for. Então a gente até brincou, né? A gente pegou a Barbie, né? Eu toda de rosa e tal, e depois eu fiz assim, tal, e toda de preto, né? Então a gente muda, né, a forma. Então, por que não ser uma Barbie de preto? Por que tem que ser uma Barbie de cor de rosa? Tem que encaixar em você, né? E no fundo, a Barbie nem era de cor de rosa, porque na nossa... Eu não peguei a época da Barbie, mas eu peguei Suzy, né? Mas ela era toda colorida, não tinha essa coisa de ser só o cor de rosa, entendeu? Tem que ter sentido pra gente. Exatamente, entendeu? É bem nessa batida aí que a gente tem que modificar. Mas essa coisa do feitiço, eu acho que é muito importante dentro da bruxaria. Eu acho que é um ponto forte demais. E assim, é exclusivo dentro da bruxaria. As pessoas não vivem sem um feiticinho. Mas vamos fazer, isso, vamos transformar. As pessoas, algumas religiões não fazem terço, algumas religiões não fazem círculo de oração, a gente faz feitiço. Nossa maneira. Exatamente. E tem tudo. A gente vai... fazer o podcast amanhã sobre os altares, né? Então, no primórdio do mundo, já começou as coisas de ter, né, algo. Então, tinha a lua, tinha o sol, mas colocava uma pedra, porque naquela pedrinha se juntava não sei o quê. Aquilo é um altar. Aí depois você tinha, em todas as religiões, você tinha diferentes tipos de altar. Então, você tinha os deuses, você tinha a pedra, você tinha o cristal, você tinha alguma coisa diferente. Então, cada ritual, cada religião ou qualquer tradição eram diferentes como fala? Os rituais e os altares eram diferentes. Exatamente. Porque era um reflexo daquelas pessoas, né? Daquele povo, enfim, daquela cultura. Então, naquilo que a pessoa acreditava. Então, por exemplo, você ter, no caso, vai o feitiço, que a pessoa vai acreditar que aquele feitiço vai dar certo, né? É ter fé na fé. Então, não é uma coisa que vem... se eu pegar essa caneca e eu achar que nessa caneca eu vou consagrar o líquido que está aqui e a partir daí eu vou ser curada, vai ser curado. Ter fé na fé, legal, gostei. Não é uma coisa, não é pela religião católica, nada disso, é você acreditar ter fé na fé. Que você faz, que você é capaz de conseguir fazer as coisas. Ter fé na fé, legal. Entendeu? É bem isso. Querida, a gente já está quase terminando. Você tem alguma dica pra gente, alguma coisa? Porque a gente falou muito sobre os elementos, né? E o que você poderia trazer a mais pra gente? Eu acho que nesse tema, nessa temática, a minha maior dica é você se buscar, sabe? Eu acho que essa é a minha maior dica. No mundo onde a maior parte das coisas é genérica,
quando a gente se busca e a gente se entende, as coisas elas tendem a funcionar. Então, busque você, sabe? Busque as coisas que você gosta, busque as coisas que você não gosta, esteja com as pessoas que te fazem bem, nos lugares que te fazem bem, porque a nossa vida ela passa muito rápido. E eu acho que o maior ensinamento que os elementos podem trazer pra gente é sobre essa magnitude de estar vivo. Então, viver de verdade todos os dias da sua vida para que eles tenham valido a pena, sair do automático. Eu acho que é isso. Eu achei muito bonito quando você disse, se eu morresse hoje, eu estaria feliz, porque eu fiz aquilo que eu senti, aquilo que fez me crescer, que me fez transformar. Sim. Então, isso é muito importante. Exatamente. É aquela coisa de você... A gente chora tanto de tristeza. Será que você já chorou de felicidade? Será que você já chorou de felicidade genuína por estar fazendo aquilo que você gosta, sabe? Depois que você terminou um negócio que era tudo que você queria, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente tem que viver assim. Se eu morresse agora, eu estaria feliz, sabe? Eu teria feito todas as coisas que eu quis fazer, estado com todas as pessoas que eu amo, dito tudo que eu sempre quis dizer, e é isso. Eu acho que isso é importante. E o bonito é que se você se a sua vida não acabasse agora, mas ela continuasse, toda pessoa que no caso morreria e se seria feliz, se ela continuasse a viver, ela estaria fazendo coisas que deixassem ela feliz. Exatamente. Então, claro que existem dificuldades, óbvio que existe, mas como que você lida com isso, né? Eu acho que isso é o grande... É o grande segredo da vida, né? Mas a vida acontece sobre a dificuldade. Sim, sim. A nossa felicidade tem que acontecer independente das dificuldades, sabe? Então, é isso. A gente tem que olhar para as dificuldades, a gente tem que lidar com elas. Mas mesmo sobre as dificuldades, a gente tem que procurar estar feliz, sabe? O estar feliz e fazer com que as coisas aconteçam. Então, como a gente estava falando do elemento água, que vem, você imagina, de repente, um tsunami. Sim. Né? Que ele vem, ele carrega tudo, destrói, blá, blá, blá. Aí volta. Aí ele acalma. Mas antes ele teve que destruir para poder acontecer. Ou mesmo um lugar que você tenha, a água está vindo aqui, mas tem uma baita de algo que vai impedir. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso e vai continuar. E pegar todas essas coisas ruins e também usar como coisas boas. Ah, com certeza. Pegar todos os desafios e usar como força. Pegar todos os acontecimentos negativos e tentar convertê-los em poder, sabe? Eu acho que isso também é uma questão, né, de ser bruxa. É você conseguir converter o caos em ordem. Transformar. É a questão da transformação. Eu gostaria muito de agradecer. Eu que agradeço. Foi ótimo. Muito. Agora eu quero que você, por favor, fale onde as pessoas podem, através do Instagram, que você fale para o pessoal onde as pessoas vão te encontrar. Gente, se vocês gostaram do meu conteúdo, se vocês gostaram desse podcast, se vocês querem saber um pouco mais sobre mim, sobre bruxaria, eu tenho algumas mídias, todas elas são o mesmo arroba, é Cedric Nightingale. É difícil, eu não sei se ela vai colocar, enfim. Você pode pôr para mim, querido, por favor? É Cedric Nightingale. Eu depois qualquer coisa eu escrevo, já tá tudo bem. Mas me acha como Cedric Nightingale no YouTube, me acha como Cedric Nightingale no Instagram, me acha como Cedric Nightingale no TikTok. E é isso, gente. Precisando de qualquer coisa, manda mensagem que a gente tá junto. Olha, ele atende a toda a parte de tarô também. Sim, faz consultas de tarô também. Faz consulta de tarô. Vou em eventos. Se você tem algum evento na sua cidade que você gostaria de ter uma palestra, estou à disposição, gente. É isso. E o pessoal que tem toda essa parte da bruxaria e tudo, vocês estão, eu sei que você... A gente sempre tá. Você e a Rebeca, né? No caso, a Laona, vocês estão com desenvolvendo um trabalho de ajudar as pessoas a
Ah, a gente fez um lançamento chamado Pentagrama Criativo, mas ele já fechou, as vagas já se encerraram. Ah, tá. Já se encerraram. Mas ano que vem tem mais. Esse projeto é um projeto pra galera que é da espiritualidade, que quer desenvolver conteúdo, que quer fazer sua marca crescer. Então eu e a Laona desenvolvemos o Pentagrama Criativo. Mas esse ano a gente já encerrou, só ano que vem. Mas guarda o dinheiro e vamos fazer esse negócio acontecer. Então é isso. Pessoal, muito obrigada. Eu quero... É nessa? Então vamos lá. Eu quero agradecer muito todos. A gente fez essa parte aqui ao vivo, em cores, super bonito, com esse meu querido menino lindo, que ele fala, ai, mas na minha época, que época? Ele é jovem pra cá. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Então a gente está sendo gravado e que vocês aproveitem muito essa experiência e esse conhecimento que ele trouxe, tá bom? Quero agradecer muito os meninos que estão ali, a equipe toda sempre, aqui do pessoal, o Igor, o Gabriel, o Gabriel. Quem? Rafael. O Rafael. Gente, aqui é tudo, todos os arcanjos, entendeu? Os meninos todos. Então, eu quero agradecer muito a todos. Sejam muito bem-vindos e que a Deus esteja com vocês, hoje e sempre. Beijos. Tchau.